Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Muito bom estarmos juntos novamente para mais este episódio. Queremos agradecer muito a sua audiência e convidar você a compartilhar também os nossos episódios, né, com os seus amigos, aquelas pessoas que você acha que possam querer ter interesse, né, no conhecimento doutrinário espírita, nos grupos do WhatsApp que você acha que também as pessoas possam ter aí esse interesse, é uma forma de levarmos a doutrina espírita para mais pessoas. Eu sou Osmar Marte Filho e hoje estamos com a Kátia Regina Abico, o Guilherme Abico, e vamos falar mais um pouquinho sobre a lei de liberdade, que está no livro terceiro, Leis Morais do Livro dos Espíritos, como já temos falado nos episódios anteriores. Queremos também convidar você a, se você puder, né, mandar um e-mail para nós aí no espiritismo em 30@gmail.com. 30 é numérico, né? Espiritismo em 30@gmail.com, com comentários, com dizendo de onde você está ouvindo os nossos episódios. Para nós isso é bem legal, bem importante. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado, Osmar. Então, eu quero deixar um carinho, um abraço fraterno a todos os nossos companheiros aí que estão nos seguindo, nos acompanhando, mandando mensagens e nos incentivando, né, a estudarmos cada vez mais aí sobre o Espiritismo. Olá, Guilherme. Olá, Osmar. E vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Olá a todos os ouvintes, olá a todos os companheiros de canal, prazer estar com vocês para mais esses 30 minutos de aprendizado espírita. Nós temos falado sobre as leis morais nos nossos episódios anteriores, lembrando que essas leis morais, elas têm relação com a nossa conduta como espíritos, né? Nós somos espíritos, na visão espírita, reencarnados, utilizando o corpo físico. Então, o corpo físico, ele é um veículo, ele é um instrumento. Ele não tem, por si só, não tem liberdade de escolha. Ele é um instrumento, né? Ele é uma máquina a serviço do espírito. Quem faz as escolhas é o espírito, somos nós espíritos. Quem toma decisões e quem pensa, quem raciocina, quem mede as consequências de seus atos, né, é o espírito. Então, se tudo gira em função do espírito que nós somos, nós também deveríamos ter uma conduta baseada nessa realidade de que somos espíritos e não de que somos um corpo, porque muitos de nós achamos que somos um corpo, que temos uma alma ou um espírito. Na verdade é o contrário, nós somos um espírito que temos um corpo, porque o corpo morre, né? O corpo tem uma data de validade, vamos dizer assim, né? Então ele tem dentro do nosso planejamento reencarnatório um tempo de vida. E continuamos nós, espíritos, vivendo a vida espiritual, no mundo espiritual. Então deveríamos basear a nossa conduta, então usar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, baseados nesse fato, que é um fato irrefutável. Nós somos espíritos. Jesus prova isso quando ele ressuscita espiritualmente, aparecendo para Maria de Magdala, primeiro como jardineiro. Depois ele se revela como Jesus, né? Isso mostra que ele está aparecendo espiritualmente e não materialmente. Então, em outros estudos também de outros pesquisadores, né, como Charles Richer, William Crookes e outros pesquisadores, Ernesto Bozano, né, mostram essa realidade da vida espiritual. O próprio trabalho de Kardec na codificação, né, as mensagens de Chico Xavier, com detalhes de familiares desencarnados que nem os familiares encarnados sabiam, muitas vezes. E a confirmação das assinaturas também por técnicos, por peritos, né, nas mensagens que o Chico recebe. Então, são provas de que nós somos espíritos, de que a vida espiritual é a vida principal do espírito, e a vida do encarnado é uma vida momentânea, temporária. Então, a gente deveria basear as nossas escolhas nessa realidade, né? Vivendo como um espírito encarnado,
pensando no retorno que teremos ao mundo espiritual, e não como se fôssemos viver eternamente na matéria, como é a nossa conduta em geral. Pensamos que somos eternos na matéria, temos medo da morte, e uma coisa tão incrível isso, porque afinal de contas a morte é um retorno, deveria ser motivo não naturalmente de uma alegria, né, uma satisfação, mas de um consolo, inclusive, né, de que vamos continuar vivendo e de que até porque a matéria precisa retornar para a natureza. Então, baseado nessa realidade, a gente observa aqui nas entrelinhas do Livro dos Espíritos e às vezes muito claramente essa visão, né, de que somos espíritos e que a nossa conduta real deve ser voltada ao bem. Se a gente tivesse essa conduta voltada ao bem sempre, a gente evitaria muitas dores e muitos sofrimentos. E o que é o bem? O bem é quando eu tenho uma conduta que beneficia a todos, não só a mim, mas aqueles que estão ao meu redor e a sociedade de forma geral. Então, isso já é uma referência para a gente entender o que é o certo e o que é errado nas nossas escolhas, né, Kátia e Guilherme? O que é o certo e o que é o errado? Então, há uma fatalidade nos acontecimentos da nossa vida, com esse preâmbulo, né, com essa visão que a gente traz de somos espíritos, a vida continua. O que é fatalidade? O que é acaso? Será que existe acaso, né? O que tem a ver com as nossas escolhas? Isso é que a gente vai falar um pouquinho hoje. No episódio passado, né, Osmar, nós falamos sobre livre-arbítrio, né? Ficou bem claro que o livre-arbítrio ele é relativo, de acordo com o nosso crescimento espiritual, nós vamos ganhando mais liberdade porque assumimos as responsabilidades, né? Então a nossa consciência vai se ampliando com relação a essas leis e vamos nos alinhando a ela, né? Então, eu sou mais livre a partir do momento que eu sou mais consciente e as minhas ações são mais coerentes com essas leis que nós estamos estudando. E aí vem a questão da fatalidade, né? Que nós também começamos a falar no episódio anterior, né? A questão 851, lá do Livro dos Espíritos, que diz assim sobre a fatalidade, né? Que é o item 6, que fala que a fatalidade só é. Eu vou ler a pergunta de novo. Diz assim na questão 851: há uma fatalidade dos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem: a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito. O Osmar já comentou isso agora no início do episódio. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, que daí foi o que realmente o Osmar falou, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele, a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Então, assim, a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar. Daí nós falamos no episódio passado, da questão do planejamento reencarnatório, de que nós fazemos uma escolha, né? Então, nascer é uma fatalidade, então, encarnar é uma fatalidade, desencarnar é uma fatalidade, porque nesse planejamento reencarnatório nós escolhemos o tempo que estaremos aqui, tudo isso foi falado no episódio anterior. Mas aí acho que hoje vai ficar assim.
Nossa, mas aí existem coisas que acontecem sempre na minha vida que parece uma fatalidade, né? Que é a questão 852, que ele fala que há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino. Então, alguém reencarna com o propósito de só passar por miséria, por desgraça, pelo mal? Né? Se nós, no episódio passado, deixamos claro que o planejamento reencarnatório é um plano de amor, nós não, ninguém reencarna, né, nessa condição de viver uma desgraça. E aí os espíritos respondem. São talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Então, conscientemente, nós escolhemos, porque como nós ainda não temos todo o conhecimento na sua plenitude, e nós moralmente ainda estamos dando passos como crianças ainda, né, espirituais, né, pensando aí num ser eterno, né, milenar, né? Então, a gente precisa pensar o seguinte: nem tudo nós já aprendemos. Né? Então, nós estamos aqui encarnados para fizemos escolhas no mundo espiritual para aprender. Aprendendo, eu faço melhores escolhas, né? Então ele fala assim: ainda uma vez levais a conta do destino, o que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado. Então, assim, se eu estiver compreendendo que o que eu estou fazendo aqui é um aprendizado, né? E não um sofrimento pelo sofrimento, no Evangelho lá nós vamos ver o bem sofrer e o mal sofrer, que é uma questão de conhecer, né? De compreender o que eu estou fazendo aqui. Se eu compreender que eu estou aqui num processo educativo do espírito, para que eu possa me desenvolver moralmente, eu vou passar por provas. Ah, não, mas é fatalidade. Sempre acontece a mesma coisa comigo. Talvez fazer uma reflexão uma reflexão íntima mesmo, que existe até uma frase que diz assim: eu não posso esperar um resultado diferente se eu estou fazendo a mesma coisa, se eu estou agindo da mesma maneira. Então, às vezes, é assim: o aprendizado está vindo. Eu não estou aproveitando, continuo nas mesmas ações. Então, a lei de ação e reação. O que vai acontecer? Se eu continuo com as mesmas ações, eu não posso ter um resultado diferente. Né? E pensando assim, o espírito, ele traz algumas provas para essa existência, e outras eu vou adquirindo aqui, algumas faltas eu vou adquirindo aqui mesmo, nessa própria encarnação. Então, eu vou adquirindo algumas consequências, né, por irresponsabilidade dos meus atos nessa própria existência. Né? Não é uma fatalidade, né? É uma questão de ainda persistir no mal. O Osmar colocou muito bem a questão do bem. O bem só é bem quando é para todos, quando é coletivo. Então, às vezes, eu penso só no orgulho, na vaidade, no egoísmo, só para mim. E aí eu não posso esperar consequências melhores do que isso. Então, se eu estiver pensando no bem, a prova vai existir, de qualquer maneira. Né? Mas se eu estiver no caminho do bem, pensando que eu preciso realizar benfeitorias para mim e, consequentemente, para o outro, claro, essas benfeitorias são no campo moral. Eu vou passar pela prova, que seria o bem sofrer, né? Então, vai ser um sofrimento, porque um sofrimento como assim? Uma criança que está aprendendo a escrever, aprendendo na escola, o beabá, que no começo é um sofrimento, né? Depois que ela tem os resultados, isso se torna algo prazeroso, mas o processo, ele é difícil. Né? Então, seria isso, não são fatalidades. Olha, eu venho e vou passar por isso, independente da escolha que eu faça, eu tenho que passar por isso e eu vou sofrer de qualquer. Não, 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 não. Né? Então, Kardec deixa isso bem
bem compreendido, e ele diz assim: as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que a nós mesmos. Né? Então, vai ser sempre assim porque é um destino. Não, somos nós. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos foram sugeridas. Ah, estou obsediado, então os espíritos é que estão me levando a cometer esses delitos. Não, eu preciso ter força de vontade para que eu não. Para que a minha vontade prevaleça à vontade de outro espírito. Então, fica claro que as escolhas são minhas. Eu fazendo as melhores escolhas, eu posso ir, dentro dessa escala evolutiva, eu vou progredindo. Senão, eu fico estacionado. É como se fosse um elástico. Eu penso que eu estou, um elástico na cintura, eu penso que eu estou caminhando, mas eu estou dando passos falsos, né, nessa senda do progresso. A gente tem que pensar que não existe acaso, né? Ou existe acaso ou existe Deus. Como nós temos certeza absoluta que Deus existe, não pode existir acaso. Seria injusto. E Deus é misericórdia e bondade, e soberanamente justo e bom. Como diz Kardec, né? Os espíritos dizem na codificação. Jesus nos mostra Deus como Pai da parábola do filho pródigo, que acolhe de volta aquele filho que erra e não julga, não condena, não aponta o dedo, mas dá novas oportunidades. Então, esse é Deus para nós. Nós já comentamos aqui, inclusive, em episódios anteriores. Então, não pode haver acaso, né? Então, tirando essa ideia do acaso, o que sobra? Sobra a lei de causa e efeito, né? Aquilo que nós fazemos gera consequências. E o progresso, a lei do progresso. Então, estamos regidos por essas leis, pelas leis morais, como nós estamos falando aqui, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, que é uma lei física e moral, e a lei de amor, que é a maior delas, né? Porque Deus é amor, como diz João Evangelista. Então, não se trata de uma punição divina ou de azar, porque se não existe acaso, não existe sorte ou azar, né? Sempre acontecem as mesmas coisas, eu sofro muito, a minha vida inteira eu sofro, as outras pessoas não sofrem, não. São necessidades específicas de cada um de nós, que estão previstas nesse nosso planejamento reencarnatório em linhas gerais. Agora, as escolhas dependem de nós a cada momento. Então, nós temos liberdade de escolha quando fazemos o planejamento reencarnatório antes da reencarnação e aqui, enquanto encarnados, também, podendo agravar ou facilitar ou suavizar as nossas dificuldades. Chico Xavier vai dizer de forma metafórica, né, que nós temos que evoluir por desidratação, ou pelas lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Então veja, se eu tenho mais suor do trabalho, consequentemente terei menos lágrimas de sofrimento. E se eu tiver menos suor do trabalho, terei mais lágrimas de sofrimento. É uma equação, né? 50% de cada um. Se eu aumentar um, eu diminuo o outro, e vice-versa. Então eu tenho uma escolha aí a fazer. O suor do trabalho ou as lágrimas do sofrimento? O que é o suor do trabalho? É o bem, é fazer o bem, né? Trabalho no sentido espiritual, de colaborar, de produzir no bem, de fazer o bem. Isso é uma equação, isso é matemático. Então, quanto mais bem eu faço, ou bem eu faço, menos dores eu vou passar, porque é da lei, é da misericórdia divina. Então, até nisso é a lei, né? Podemos pensar que isso é uma fatalidade? Podemos, né? Quanto mais o bem eu faço, fatalmente eu receberei o bem. E quanto menos bem eu faço, fatalmente eu precisarei ressarcir isso, mas não por sofrimento necessariamente. Pode ser de novo uma nova oportunidade de fazer o bem, e não necessariamente por sofrimento. Então, para ficar bem claro, né? Não existe acaso ou sorte. Ninguém tem a capacidade de causar em nós
uma dificuldade, uma dor que não seja da nossa necessidade. Agora, nós podemos agravar as situações com as nossas escolhas equivocadas, por isso precisamos ter uma referência de escolha. E a melhor referência de escolha possível são os ensinos de Jesus, resumidos no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Dentro do nosso planejamento reencarnatório, como nós já falamos aqui, né, há o momento da reencarnação e o da desencarnação. Então, nesses trechos do Livro dos Espíritos, os Espíritos são muito claros em dizer que, por exemplo, na questão 853, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. E depois na 859, fatalidade, na verdade, só consiste nessas 2 horas, a em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então não existe acaso na desencarnação, injustiça na desencarnação. Pode haver o criminoso? Sim, porque o criminoso ele deliberou cometer o crime e assassinar alguém, e ele é responsável por isso. O escândalo tem de vir, mas ai por quem vem ao escândalo, diz Jesus. Mas aquele que passa pelo crime, que é entre aspas, vítima, tem a necessidade de passar por essa situação. Senão seria mais uma vez acaso ou injustiça. Isso não pode acontecer nas leis divinas. Então aquele que causa um crime, ele é responsável porque ele deliberou. Mas ao mesmo tempo, a sua escolha está vinculada àquele que deveria passar por aquela situação. E então não existe acaso. Pode ser um acidente, pode ser um crime, pode ser uma doença, né? Agora, eu posso agravar e antecipar a minha desencarnação pelos maus cuidados com o organismo, pela minha irresponsabilidade, pelo uso de substâncias nocivas ao organismo, né, pelo descuido com a saúde, eu posso antecipar. Mas não há acaso no sentido das doenças, das coisas que nos acontecem. São necessidades reencarnatórias que podem ser amenizadas ou agravadas conforme as nossas escolhas. E é interessante, né, a gente ver que de tudo que nos é dado como prova é como uma fatalidade, né? É uma necessidade que nós temos. Mas o que a gente tem que também ter em mente é a nossa responsabilidade do papel do livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio é esse complemento necessário que dá da fatalidade. Porque se tudo fosse fatal na nossa vida, né, o ser humano seria uma máquina, né? Então ele não teria mérito ou responsabilidade de nada. Então é como se a gente levasse a fatalidade no Espiritismo como se fosse um mapa do caminho que devemos trilhar. E o livre-arbítrio é a direção que damos a esse caminho, né? Como nós conduzimos esse caminho. E é isso que nos responsabiliza por muitas escolhas nossas. Então as escolhas, nossas escolhas em si, elas não são fatalidade. Ah, ele escolheu assim, ele fez assim. Não. As nossas escolhas, as nossas tomadas de decisões são responsabilidades nossas. Os resultados são consequências, né? A lei de causa é causa e efeito, né? Então, nossas escolhas terão também consequências. Mas, de certa forma, nós poderíamos ter escolhido o melhor. Nós temos essa capacidade de escolher sempre o melhor, fazer sempre o bem, né? Mas, muitas vezes, nós nos desvirtuamos desse caminho. Por isso a referência importante do Evangelho, né? E na dúvida, sempre na dúvida, não tomar uma decisão precipitada, não tomar uma decisão no calor das emoções, principalmente decisões que vão gerar consequências graves e muito difíceis de serem corrigidas depois, né? Então, acalme o pensamento, acalme o coração, não se deixe levar pelas emoções do momento, né, numa discussão, ou numa grande escolha a ser feita, né, ou nas aflições da vida, no pensamento de suicídio, por exemplo, né, podemos pensar no suicídio como uma solução definitiva para um problema temporário, como dizem alguns estudiosos do assunto. Então é uma solução definitiva para um problema temporário, não vale a pena, porque a dor futura é muito grande, embora todos tenham consolo, porque Deus não desampara ninguém, mas as dores são muito grandes, então não vale a pena. Você vai continuar vivendo como espírito e as dores continuarão além
das dores que você já tem, mais as consequências do suicídio. Ou do suicídio inconsciente, que é ou consciente a longo prazo, né? Que vamos dizer assim, que são o uso de substâncias entorpecentes que nos alienam da realidade, como uma fuga, ou um escape, uma válvula de escape, nos deixam meio que fora da realidade, inconscientes ou com alteração do estado de consciência, como uma fuga, que também não deixa de ser um suicídio a longo prazo. Então, pensar que as escolhas geram consequências e fica mais difícil, às vezes, correr atrás dos resultados quando são escolhas graves. É como você rasgar um travesseiro de penas ao vento e depois querer catar todas as penas. É mais difícil, né? Vai ser mais complicado. Então, antes de rasgar o travesseiro ao vento, pense, medite, faça uma prece, deixe para depois fazer uma escolha mais importante, com a mente mais calma, né? Se possível, buscar uma orientação espiritual. Na casa espírita, nós temos o atendimento fraterno que faz esse trabalho de orientação e de acolhimento, né? Não vai falar o que a pessoa tem que fazer, mas vai dar uma visão maior ou de fora do problema. Isso ajuda muito também a prece, né? O passe, um recurso espiritual, uma leitura, muitas vezes, que vai nos ajudar a fazer uma escolha melhor, uma escolha mais consciente, pensando nas consequências. E também alertar nossas crianças, nossos jovens, aqueles que estão sob a nossa tutela, como educandos, que as escolhas deles geram consequências. Nós não temos como evitar isso. Pais, avós, educadores, tios, né? Não tem como evitar as escolhas que o espírito faz, consciente. Então nós temos que ensinar as pessoas, os espíritos que estão sob a nossa responsabilidade, a fazerem escolhas corretas, conscientes, porque depois as consequências serão para cada um responder. Osmar, a gente já está no finalzinho do episódio, eu queria deixar a última e a penúltima questão como uma reflexão mesmo, né, sobre a fatalidade. A 866, que é a penúltima, o Kardec pergunta aos espíritos, então a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? E aí eles respondem: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância, no bem-estar, são espíritos covardes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepassa de mundo o dos felizes do mundo. De muito o dos felizes do mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim pela ausência da dor. E daí, na 867, é perguntado o seguinte: de onde procede a expressão nascido sob uma boa estrela? E os espíritos sabiamente respondem: velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem, alegoria que certas pessoas fazem à tolice de tomar ao pé da letra. Então, a boa estrela é uma superstição. Nós estamos nesse mundo um grande aprendizado, é um planeta escola, onde nós mesmos escolhemos as nossas provas, nós temos que estar conscientes dos atos que praticamos, para que aí a gente possa ter uma boa encarnação, né? Uma encarnação com êxito e possamos sair daqui com uma encarnação, como ele diz, frutuosa. Se nós queremos ver frutos futuros nas nossas árvores, nós precisamos tratar, cuidar dessa árvore, né? Ela começa em semente, nós precisamos tratar essa semente, tratar a terra, para que ela possa vingar. Então, esse é o nosso trabalho futuro, né? Que começa agora, para que a gente possa colher frutos no futuro. Acho que é isso que deve ficar como reflexão para os nossos ouvintes, nossos companheiros aí. E para nós também, né? Existem algumas histórias e alguns livros espíritas sobre essa questão das escolhas e das consequências, né? Tem uma história chamada Queda de Otávio, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Tem também um livro chamado Atravessando a Rua,
de Richard Simonetti, que conta a história sobre isso. Se eu faço uma nova escolha que não está necessariamente no meu planejamento encarnatório, isso acontece, eu devo arcar com as consequências. Não dá para eu voltar atrás agora e fazer, tentar de novo reconstruir aquela história. No relacionamento, por exemplo, eu preciso seguir, né, honrando a escolha, tendo responsabilidade e respeito para com aqueles com os quais eu estou convivendo. Mas isso é um assunto bem complexo, como eu falei, a gente pode recorrer à ajuda espiritual através do atendimento fraterno, da prece, do passe, né? E aí, com certeza, os bons espíritos nos inspirarão às melhores escolhas. Queremos convidar então o nosso amigo ouvinte a compartilhar os episódios que nós temos no nosso podcast, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, inscrevendo-se no nosso canal no YouTube, compartilhando com seus amigos, mandando e-mail, se possível, por espiritismo30@gmail.com, dizendo de onde você está ouvindo o nosso episódio. Queremos agradecer muito a sua audiência e aos amigos que estiveram conosco, a Kátia e o Guilherme. Fique na paz de Jesus, até nossos próximos episódios. Tchau, tchau.